Olá, aqui é o Christian Fernandes e eu quero falar com você a respeito de etapas que são necessárias para a recuperação da dependência química, né? É claro que um tratamento de dependência química, assim como a doença é extremamente complexa, vai ser também um tratamento complexo e que pode abranger diversas etapas e diversas ferramentas, diversos recursos. A pessoa pode se usar de uma infinidade de situações que eu não vou abranger aqui agora, né? Mas eu vou falar de etapas que são etapas muito comuns para esse processo da pessoa ficar em recuperação. Etapas que na maior parte dos casos são essenciais para que a pessoa encontre ajuda, para que a pessoa consiga ficar em recuperação da doença da dependência química, né? Então eu vou falar de poucas etapas dessas que de fato podem ser essenciais para isso. A primeira delas é a desintoxicação, a abstinência total, né? A pessoa vai conseguir ficar em recuperação se ela não estiver abstinente? Não vai conseguir ficar em recuperação. A desintoxicação, ela é, claro, essencial. Então, a parada do consumo, seja do álcool ou de qualquer outra droga, é essencial. A pessoa vai, em pouco tempo, se ver desintoxicada daquela substância, parando, claro, o consumo. É evidente, até aproveitando para falar, que muitas vezes a pessoa não vai parar de imediato, né? Iniciou um tratamento, vai parar. Muitos tratamentos até vão deixando a pessoa por um tempo consumir para ir parando esse consumo aos poucos. Mas para que a recuperação aconteça de fato, a pessoa precisa estar desintoxicada completamente daquela substância e precisa a partir daí estar 100% abstinente, né? Então, mas o meu problema é maconha, será que tem problema então se eu beber um pouco? Tem problema, né? Não, mas calma, o meu problema é cocaína, será que tem problema se eu fumar um cigarrinho de maconha? Tem problema, né? Mas o meu problema é crack, qual o problema de eu beber um pouco? Tem problema, né? Porque o que acontece é que a dependência química ela não é uma doença de consumir uma substância psicoativa. A dependência química ela é, acima de tudo, uma doença de comportamento. E em pouco tempo, se a pessoa mantiver o consumo de alguma outra substância, ainda que não seja aquela substância que o organismo elegeu como uma substância preferida, como uma substância de escolha, uma droga de escolha, como se diz muito, se a pessoa não estiver consumindo alguma outra substância, ela em pouco tempo vai ser levada pelos comportamentos que ela vai continuar alimentando com esse consumo de outra substância, em pouco tempo ela vai ser levada a voltar à sua droga de escolha, qualquer que seja. Então, se o problema é a maconha, ela estiver consumindo álcool, em pouco tempo ela vai voltar, né? E também, além de uma outra substância, se ela mantiver outros comportamentos compulsivos, e a gente vai falar disso ao longo do tempo, se ela mantiver comportamentos compulsivos, ela também está ali numa situação de grande risco que pode levá-la a voltar ao consumo da sua droga, né? Então, acima de tudo, é importante a desintoxicação e a abstinência total da substância, de qualquer substância psicoativa, para que ela consiga se recuperar. Um segundo ponto, pode ser muitas vezes muito importante que a pessoa frequente grupos de mútua ajuda, ou grupos de ajuda. Pode ser um grupo de ajuda que existe lá na religião, os católicos, os evangélicos, espíritas, enfim, diversas religiões têm esses grupos que podem ajudar a pessoa. Sejam os grupos mais conhecidos de ajuda mútua, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, Dependentes de Amor e Sexo, Comedores Compulsivos, uma série de outros grupos que podem ajudar
a pessoa a ficar em recuperação. Essa frequência a grupos anônimos, ela tem uma grande parcela de ajuda no processo de recuperação, porque a pessoa consegue, falando, colocar para fora aquelas dificuldades e ouvindo, perceber que ela não é a única pessoa que enfrenta aquilo e que existe de fato uma solução para aquela situação que ela está vivenciando, né? Outra etapa, muitas vezes que pode ser necessária, é o aconselhamento profissional. O aconselhamento profissional que pode acontecer de forma individual, com um terapeuta, um psicólogo, enfim, qualquer profissional, claro, que tenha especialização em dependência química, que entenda de dependência química, ou mesmo um aconselhamento que aconteça em grupo, né, num ambulatório, enfim, alguma forma ali de aconselhamento em grupo. Mas, reforço, as pessoas que estão ali auxiliando precisam entender da dependência química, ter especialização nesse assunto. Por quê? Não é porque é psicólogo, não é porque é psiquiatra, não é porque é médico, não é porque tenha qualquer outra formação da área de saúde, enfim, que a pessoa entenda da dependência química, né? Essas faculdades hoje de psicologia, de medicina e uma série de outras, enfim, não ensinam sobre dependência química. As pessoas saem dessas faculdades sem entender muitas vezes o que é a dependência química e qual é a complexidade dessa doença. Então, esse aconselhamento, ele pode ser uma etapa muito importante, mas a pessoa precisa escolher um profissional que de fato tenha conhecimento sobre o que é e como funciona a dependência química. E por fim, uma etapa que muitas vezes pode ser importante, mas não é necessariamente obrigatória para a recuperação, é um tratamento por meio da internação, né? Não só, claro, o tratamento existem diversas formas, ele pode acontecer no consultório, ele pode acontecer por meio de um processo de hipnose, por meio de um processo de coaching, ou diversos outros processos, mas uma etapa muito comum, né, muito conhecida é a internação, seja numa comunidade terapêutica, né, numa clínica, enfim, num centro de tratamento, que possa ajudar a pessoa de forma mais intensa a entrar nesse processo de recuperação. Claro que a internação ela é normalmente uma etapa se utilizada em último caso, né? Se houver efetivamente necessidade da internação, mas ela pode ser uma etapa que, por mais que seja uma etapa mais... Que tire, claro, né, a liberdade da pessoa, que seja uma etapa um pouco mais agressiva, vamos dizer assim, para o dependente químico, ela pode ser uma etapa que auxilie de forma muito intensa o dependente químico a chegar num processo de recuperação. Essas são algumas das etapas, como eu disse no começo, podem existir uma série de outras, mas são algumas para a gente começar a entender como é que pode funcionar esse processo de entrar em recuperação da doença da dependência química. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei, deixa também o seu comentário para que eu possa ler, possa responder e se inscreva para receber as informações sobre os próximos vídeos. É isso, um grande abraço!